E a consciência de que a realidade dói, cara, que ela é complicada, que se você não se matar, não se dedicar, não vai acontecer nada com você, é terrível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Então, mais um cafezinho que começa com o texto que eu vou ler e publicar em todas as redes sociais, seguido de um comentário que tem o patrocínio da Sinapse Soluções. A Sinapse Soluções é especialista em levar automação para máquinas, indústrias, secadores de grãos e também no controle de temperatura de silos e armazéns. Eu fui visitá-los em Campo Grande e pude ver a base sólida em engenharia elétrica e no desenvolvimento de software dos caras, meu. Com uma equipe engajada e super qualificada, a Sinapse mergulha dentro dos problemas dos clientes para criar soluções personalizadas. De aplicativos para celular até sistemas completos de gestão de dados, tudo pensado para atender exatamente o que cada cliente precisa. Na Sinapse, os desafios são vistos como oportunidades para inovar. Confira lá no @Sinapse Soluções, onde a inovação e excelência se encontram. Em 2016, o dicionário Oxford selecionou o termo post-truth como a palavra do ano. Essa escolha refletiu o sentimento predominante na época. Estávamos entrando em uma era muito complicada. Os fatos objetivos e a verdade começaram a ter menos influência na formação da opinião pública do que emoções, crenças pessoais e narrativas apelativas. Em vez de argumentos baseados em fatos e dados, as opiniões e declarações que ressoavam emocionalmente com as pessoas ganhavam espaço, mesmo quando careciam de embasamento na realidade. O ano era 2016. Desde então, a situação não só melhorou, como piorou muito, se intensificou. A avalanche de informações continua a crescer a um ritmo alucinante. Estamos mais conectados do que nunca. Ao mesmo tempo, os algoritmos que determinam o que vemos online se tornaram mais sofisticados, muitas vezes priorizando o engajamento acima da precisão. Isso significa que conteúdos polarizantes, enganosos ou emocionais têm mais chances de serem destacados, contribuindo ainda mais para a distorção da realidade. Além disso, a facilidade com que o conteúdo pode ser gerado e disseminado tornou-se uma faca de dois gumes. Embora isso democratize a criação de conteúdo, também torna mais difícil distinguir o verdadeiro do falso. Muitas vezes as fake news são criadas de forma tão convincente que se espalham antes mesmo de serem desmentidas, deixando um rastro de desinformação. Um dos efeitos mais preocupantes desse cenário é o déficit de atenção generalizado. Presta atenção, ó. Déficit de atenção generalizado. Com tanta informação disponível, nossa capacidade de focar em tópicos importantes está diminuindo, levando a um consumo de conteúdo mais superficial. Esse cenário cria um terreno fértil para a manipulação da opinião pública. Notícias falsas e informações tendenciosas podem ser amplificadas em segundos, enquanto tentativas de correção ou verificação de fatos são muitas vezes ignoradas, consideradas chatas, negacionistas ou teorias da conspiração em comparação com manchetes chamativas. O desafio é encontrar maneiras de navegar nesse mar de informações com um olhar crítico, buscando fontes confiáveis e questionando o que nos é apresentado. Promover aquilo que eu chamo de alfabetização para a mídia, incentivando a análise crítica e a verificação dos fatos, é mais importante do que nunca, para garantir que a verdade e os fatos objetivos voltem a ocupar lugar de destaque que merecem na formação da opinião pública. Será que voltam? Vamos ao comentário aqui. Se você estiver no YouTube, entre aqui embaixo, deixe o seu joinha, curta, comente, compartilhe, faça com que o YouTube perceba que esse conteúdo deve ser entregue para muito mais gente, ajude aquela plaquinha ali. Estamos chegando agora nos 49, acho que é 49 mil, uma coisa assim. Falta um pedação ainda para aquela plaquinha de papel virar uma plaquinha de verdade dos 100 mil seguidores, tá bom? E se tiver interessado em estar conosco, compartilhando aqui essa missão que é criar conteúdo que presta, entra aqui embaixo, ó, mundocafebrasil.com, torne-se um assinante, ajude a gente a fazer esse trabalho aqui, alcançar muito mais gente pelo Brasil, tá bom? Muito bem, a camiseta, né? A camiseta de hoje não podia ser outra, tá aqui, ó. Admiro quem tem inteligência acima da mídia. Esse texto de hoje, ele veio na esteira
dos 2 mais recentes episódios do Café Brasil que eu publiquei, que falam de brain rot, cérebro apodrecido, e da infotoxicação, né? E nesses 2 programas eu comento como é que essas redes sociais, esses algoritmos prendem a gente numa espiral de informações, fazem com que a gente tenha tanta informação ao mesmo tempo que o cérebro não consiga processar e a gente fica na superfície, não consegue mergulhar fundo em nada e pior que isso, nós somos treinados a não querer mais saber de coisas aprofundadas, cara. Ler livro, pegar texto muito comprido, vídeo grande, cara, isso não interessa mais. Eu quero dar um mergulhozinho e sair e ver o maior número de coisas no menor tempo possível. É aquela velha história de eu quero me tornar capaz de saber de tudo muito pouco. E vai chegar um dia que você vai estar ao máximo quando eu não saberei nada sobre tudo. A ignorância toda colocada aí, né? Isso é terrível, cara, porque a gente não consegue lidar com os fatos reais. A gente não consegue mais lidar com o que a realidade apresenta de forma crua, nua e crua. A dificuldade que a gente tem, cara, aquela história de que a gente nasceu para passar fome, para morrer devorado por um predador e para passar frio. Né? Nós só não passamos fome, não passamos frio e não morremos devorados por um predador porque a gente trabalha para isso, a gente briga para isso. Então a vida é uma eterna luta. E a consciência de que a realidade dói, cara, que ela é complicada, que se você não se matar, não se dedicar, não vai acontecer nada com você, é terrível. Isso é até assustador, especialmente quando você não tem repertório para entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, como é que está acontecendo. E aí você olha em volta, cara, e vê um monte de gente seguindo bovinamente resignado na direção que alguém mandou ir, sabe? Aquela história de que quando eu não tenho capacidade de desenvolver minha opinião própria, eu vou emprestar a opinião de alguém. E se alguém tiver consciência disso, ele vai me manipular para onde ele quiser me levar. Cara, esse texto que eu estou falando aqui para você está no meu livro Brasileiros Pocotó, lá de 2004, né? Quando eu falava, cara, ou você para com essa superficialidade, mergulha um pouco mais fundo nas coisas e desenvolve a tua caixa de ferramentas para ela ser muito rica, ou você vai ter que tomar aquelas 2 ou 3 escolhas, preto ou branco, bom ou mal, que vão sobrar para você entender. Eu não entendo o meio, cara. Eu só entendo branco e preto, esses tons de cinza eu não consigo compreender, porque não me deixaram nada. Eu não consigo ter repertório, eu não consigo ter opinião própria, eu estou seguindo aquilo que alguém diz, e se esse alguém for muito espalhafatoso e gritar muito alto, ele vai atrair 40 milhões de seguidores, tá? Porque está todo mundo desesperadamente procurando quem sabe das coisas. O que é que tem lanterna? Nesse ambiente escuro, embaçado, difícil de enxergar, quem é que tem uma lanterna, cara? E aparece o sujeito com uma lanterna e aí sai todo mundo correndo atrás dele, não importa para onde ele está te levando, qual é a qualidade do que ele está fazendo, qual é o interesse, qual é a moral desse sujeito. Se ele tem a lanterna, eu vou correr atrás dele, sabe? Isso é uma decisão, cara, seria cômica se não fosse terrível, né? Porque aí você vê a grande maioria irrelevante, como eu falei no cafezinho anterior, aquela grande maioria que você conhece, que sabe que é gente do bem, que é gente trabalhadora, que é gente que tem como função, ou o que esse pessoal quer da vida. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero criar meus filhos, eu quero contribuir para o Brasil ser um país melhor. Essa gente toda acaba não impactando, cara. Essa gente toda é irrelevante, né? Antigamente a gente falava, não, mas isso aqui é uma democracia, temos o poder do voto. Tá claro agora, nem voto mais a gente tem condição de dizer que tem, porque isso tudo é manipulado. E nós não temos nem condições de ir contra essa ideia de manifestar claramente o porquê que eu não confio mais nesses processos, né? Porque os caras, aquela meia dúzia que sabe das coisas, já tomou conta, criou uma narrativa gigantesca que é reproduzida pela mídia para todo lado e que transforma a gente num bando. Eu ia falar, não é nem bovino resignado, é carneirinho. Todo mundo virou carneirinho. Então, o texto que eu coloquei aqui chama atenção para essa coisa que é até imperceptível, a gente não percebe. De repente você olha e você está não sei quanto tempo rolando
a tela o feed do seu Instagram, videozinho, vídeo, dancinha, gatinho, uma situação de constrangimento, algo de violência, e você está com o teu cérebro o tempo todo buscando dopamina, o tempo todo. Cara, isso treina a gente a ficar na superfície, cara. E um país que só tem gente na superfície é refém daquela meia dúzia que mergulha um pouco mais fundo. Pense nisso, cara. Tem que ir um pouco mais longe, sabe? Pense no tempo que você está gastando aqui nas redes sociais. Quanto tempo você está gastando vendo vídeos no YouTube? E esses vídeos estão te levando para onde, cara? Sabe? Se é um vídeo, cara, tô ouvindo uma música, tudo, claro, legal, vai me elevar o espírito, tô curtindo o som. Agora, se é um vídeo, esses podcast com 3 horas de duração, cara, com um monte de gente falando abobrinha, programa de televisão superficial, jornalismo na televisão terrível. Quanto essas porcariadas somam na tua vida, cara? Se você botar num papel e começar a somar, você vai tomar um susto. Eu andei vendo recentemente umas estatísticas que concluíram ali que o tempo que você passa por mês vendo porcaria no celular dá para ler 2, 3 livros, cara. Então, tem que pensar muito bem, sabe? É o tempo de vida que está passando diante de você. E você está entregando ele para coisas que não merecem a tua atenção. Então, ou você desenvolve o repertório, a capacidade de julgamento, tomada de decisão, para escolher muito bem quem merece a tua atenção, quanto fundo você tem que mergulhar em cada tema, ou você vai ser escravo dessa era da desinformação. É isso aí. Você vai ser escravo da era da desinformação. Como é que evita isso aí? Bom, cara, tem uma turminha trabalhando para isso. Por exemplo, a gente aqui no Café Brasil, né? Há 30 anos, o trabalho que a gente faz aqui é esse trabalho de ampliar repertório, melhorar capacidade de julgamento e tomada de decisão. Se você me perguntar qual é a coisa mais importante, se eu tivesse R$1 para investir, eu investiria na minha formação, para que eu tivesse capacidade cada vez mais sofisticada de tomar decisões e de fazer escolhas. Para isso, cara, eu tenho que ter uma caixa de ferramentas gigantesca e não posso ter só um martelo e um alicate. Dá para entender? Não é só com martelo e alicate. Se for só martelo e alicate, vai ser isso, cara. O preto, o branco, direita, esquerda, gordo, magro, homem, mulher. E aí, cara, você virou refém dos que têm mais ferramenta na caixa. Pensa nisso.